Boa tarde, presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Chaslac Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido pela Rádio Prudente AM 1070 de segunda a sexta-feira. E hoje é dia 9 de março, uma segunda-feira, e a gente está iniciando aqui a nossa semana, aqui uma semana quente, inclusive, né? E hoje a gente tem aqui o promotor do GAECO. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o Dr. Linco Gaquia, e ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre um ano após as remoções aqui de grandes nomes aí do crime organizado, como o Marcola e outros líderes aí do crime organizado, e como é que ficou o crime organizado aqui na nossa região. Então ele vai estar falando um pouquinho para a gente, e já de maneira antecipada eu agradeço a presença dele aqui, por ele ter nos brindado aqui com esse privilégio aqui de poder falar um pouquinho aqui com a gente. Mas vamos aqui cumprimentar aqui o, o promotor de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o Dr. Linco Gaquia. Tudo bem, doutor? Tudo bom, sim. Boa tarde para você e todos os ouvintes aqui do seu programa Sentido Horário. Uma honra estar aqui com vocês hoje nessa tarde. Então, tá bom. Queria agradecer que, como eu já disse para o senhor, é uma honra estar aqui. E é o seguinte, a gente quer falar um pouquinho, porque, assim, para quem não sabe, gente, o Dr. Limpo, ele, para combater o crime organizado, ele está pagando aqui um preço alto. Por quê? Porque é uma pessoa que já não tem mais liberdade de fazer certas coisas como um cidadão comum, quer dizer, tem que estar toda hora acompanhado. O pessoal do PCC, Primeiro Comando da Capital, é uma das facções que existem, né? Existem outras também. E é o seguinte, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da sua atuação à frente do GAECO, né? E como é que tem sido esse trabalho aqui no Oeste Paulista? Bom, vamos lá. Com relação ao GAECO, eu assumi aqui a coordenação do núcleo de Presidente Prudente, né? Nós temos vários núcleos de GAECO no estado de São Paulo, são 14, na verdade, espalhados aí por todo o interior e pela capital, e eu assumi em 2008 o núcleo de Presidente Prudente, né? Com a missão justamente dada na época pelo Procurador-Geral de Justiça de monitorar as facções criminosas que aqui estavam, né? A região oeste do estado de São Paulo é hoje uma das regiões com maior população de presos, né, da América. Então isso não é obviamente motivo de orgulho para nós, mas é realmente motivo de preocupação, porque a gente sabe hoje que o crime organizado ele tem se desenvolvido do interior dos presídios para fora, né? Então, de 2008 para cá, eu assumi essa coordenação do núcleo e tenho trabalhado aí incessantemente para fazer essas investigações e tentar manter a região aqui num nível aceitável de tranquilidade e de paz, né? Correto. E uma coisa, o senhor tem trabalhado incansavelmente, a gente tem acompanhado as notícias e tudo, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi estudado, porque assim, para conseguir, teve vários governos que até falavam de remoção de líderes do PCC, de outras organizações criminosas aqui, mas ninguém, na verdade, tinha, vamos dizer, coragem para fazer esse tipo de ação. Então, eu queria que o senhor falasse como foi esse estudo, quanto tempo levou, como é que se chegou, vamos falar, na ação propriamente dita, porque houve até, falaram, pelo menos na época, que iam tentar impedir e acabou... Bem, foi uma operação, vamos dizer aí, não é fácil, uma operação que exigiu várias pessoas, várias, vamos dizer, entidades da polícia, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi todo esse trabalho, porque para transferir eles, muita gente até aqui na nossa região duvidava que isso de fato fosse acontecer, né? E logo que o então presidente eleito Jair Bolsonaro assumiu, por coincidência ou não, não sei como é que foi na época,
foi concretizado logo no comecinho do governo dele essa remoção desses presos. Então, eu queria que o senhor comentasse toda essa elaboração, esse trabalho, que não foi fácil, e a gente sabe da importância disso aqui para a nossa região. Bom, eu preciso fazer um apanhado histórico, Cheslak, se me permite, né? Até os atos que culminaram aí com a remoção de toda a liderança do PCC para o sistema penitenciário federal, que agora está completou agora em fevereiro um ano, né, de uma exitosa remoção. O nosso núcleo do GAECO, aqui na região do Presidente Prudente, ele tem estado à frente de várias investigações relativas a crime organizado, sobretudo ao PCC. Eu diria que as maiores operações do Estado, né, se desenvolveram aqui na nossa região, né, graças à competência do nosso serviço de inteligência, do Ministério Público, que atua em conjunto com as polícias aqui. Né? Nós somos uma das poucas regiões do Estado em que há uma convivência exitosa, né, entre as polícias civil, militar, federal, Ministério Público, tudo em prol, né, de um objetivo comum, que é manter a segurança da região. Pois bem, o serviço de inteligência que eu coordeno aqui do Ministério Público, junto com as polícias militar e civil, e também com a inteligência da administração penitenciária, ela detectou que havia em andamento um plano de resgate de lideranças do PCC, não só do Marcola, mas de todas as lideranças mais importantes, né, dos criminosos que estavam aqui no estado de São Paulo, justamente porque eles estavam com receio da mudança de governo, né, que se avizinhava, provavelmente uma mudança no governo federal, que há anos vinha tendo uma atitude leniente com esse tipo de criminoso, né, e com a mudança aí, para o governo Bolsonaro, que se avizinhava, esses criminosos planejavam fugir aqui da nossa região. Lembrando que eles estavam aqui, Cheslak, desde 2006, né? Foi justamente a remoção desses líderes para a nossa região que geraram os ataques de maio de 2006. Isso é importante a gente salientar, porque isso causou um trauma, né, no estado de São Paulo, nas forças de segurança, porque naquele fatídico mês de maio de 2006, o estado de São Paulo parou, né, por conta de ações terroristas praticadas aí por essa facção criminosa. E havia, então, um temor do Estado, eu digo Estado como secretarias de segurança e de administração penitenciária, o próprio governador do Estado na época, de que qualquer remoção de liderança do PCC pudesse gerar novamente ataques aí e prejuízo para a população do Estado de São Paulo. Então, essa foi uma grande dificuldade que nós enfrentamos, justamente porque tivemos já, né, em 2006, uma experiência muito ruim, né, que foi a remoção dessa liderança do PCC aqui para o interior, para Presidente Venceslau II. Pois bem, em outubro de 2016, de 2018, perdão, nós, os setores de inteligência, detectaram que havia esse plano em andamento, que o plano era um plano audacioso, mas que acarretava um perigo muito grande aqui para a região, porque se pretendia praticamente sitiar o presídio do Presidente Venceslau, né? Eles iriam, apenas para ter uma noção, né, da amplitude desse plano criminoso, eles pretendiam isolar o CPI 8 aqui em Presidente Prudente, né, atravessar caminhões e veículos pesados para isolar a saída de policiais do presídio do CPI 8 para que pudessem atender Venceslau II. Eles iriam isolar a saída do helicóptero Águia também, né? Em Venceslau nós temos o 42º Batalhão, né, 42, também eles iriam isolar a saída de policiais, e se verificarem, aqueles que conhecem a região, vão notar que o presídio de Presidente Venceslau, a penitenciária 2 de Presidente Venceslau, ela fica às margens da rodovia Raposo Tavares. E ali também eles tomariam o presídio de assalto. Eles iriam fechar a rodovia, né,
com artilharia pesada, cerca de 20 a 30 caminhonetes com metralhadoras .50, com criminosos que foram, inclusive, treinados na África, né, certamente militares que vieram de lá, junto com outros que estariam na Bolívia, para tomar esse presídio de assalto, e explodir a muralha e libertar os presos que estariam lá. E a liderança, né, Marcola e mais os seus comandados mais próximos iriam fugir de helicóptero e depois de avião para o Paraguai, onde certamente iriam se esconder. Então, a par da descoberta desse plano, outra posição não podia ser tomada por nós, senão sugerir, e foi isso que nós fizemos, ao secretário de Segurança Pública à época, né, nós estávamos em mudança de governo, mas foi 2018, e também ao secretário de Administração Penitenciária, levamos isso também, obviamente, ao Comando-Geral da Polícia Militar, que havia necessidade, primeiro, de se reforçar a segurança aqui da região, o que foi feito numa sexta-feira que antecedeu o primeiro turno das eleições. Chegaram as primeiras viaturas de rota no entorno da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, e isso foi aumentando, né, a vinda de policiais. Chegamos a ter ali cerca de 250 policiais dia, né, fazendo aí a segurança do presídio. Obviamente, essa situação não poderia perdurar por um tempo indefinido, e a única opção seria a remoção dessa liderança para o sistema penitenciário federal. Então, foi isso que nós propomos para o governo do Estado de São Paulo, através dos secretários de Segurança Pública e de Administração Penitenciária. Houve, se me permite, Cheslak, né, fazer o resgate histórico, que muitas pessoas às vezes desconhecem. Houve um acerto, né, do Ministério Público, junto com os secretários de Estado, de Segurança Pública e de Administração, que essa remoção seria feita a pedido do próprio Estado de São Paulo, na minha opinião, que é realmente quem deveria ser o autor do pedido de remoção de tão importante liderança, a partir de passado as eleições definidas, as eleições para o governo do Estado, né, que ocorreram naquele ano, qualquer que fosse o resultado. Pois bem, o governo, então, representado pelo governador Márcio França, né, ele perdeu as eleições, e os secretários ali, eles recuaram, né, eles me disseram que não seria mais possível fazer a remoção, que quem deveria fazer seria o próximo governo. Eu argumentei com esses secretários na época de que a remoção era necessária, independente de quem fosse o governador, ou quem viesse a ser o governador, porque nós tínhamos um risco de resgate iminente, inclusive risco de vida, não só dos policiais, dos agentes penitenciários, mas da população ali da região de Presidente Venceslau. E que, se não fosse feito o pedido pelo governo do Estado, eu, representando o Ministério Público, faria, e foi realmente o que fiz no dia 28 de novembro, ainda por um mês nós aguardamos, né, uma posição do governo. No dia 28 de novembro, eu protocolei em São Paulo o pedido de remoção de toda a liderança do PCC para o sistema penitenciário federal. Dali houve uma série de negociações, né, para que a gente conseguisse, apenas em fevereiro de 2019, com a mudança do governo estadual e federal, né, conseguimos realmente que se efetivassem essas remoções. Correto. Bem, falando assim, o pessoal às vezes não acredita, mas foi uma verdadeira, parece aqueles filmes de Hollywood, porque foi uma operação muito grande, muito extensa, quer dizer, como o senhor falou, o pessoal está armado até os dentes com armas que a polícia em geral não tem, quer dizer, então são armas contrabandeadas, armas de terroristas, pessoas aí que fazem cursinho, vamos dizer, Cuba, África, países aí do Oriente Médio, e tem gente que às vezes a gente fala sobre isso, eles falam que isso nunca vai acontecer no Brasil, quer dizer, e não é isso que acontece, na verdade, o Brasil acaba sendo rota de drogas, de várias coisas assim que as pessoas não têm conhecimento.
Até eu queria, assim, pegar esse gancho aí com o doutor, porque, assim, muita gente, os governos, seja americanos, seja europeus, seja, vamos dizer, até no Japão, os governos não admitem que existe máfias em seus governos. Eles procuram, assim, minimizar, falar que não é bem assim, aquela coisa toda. Então, até faz parte aí de uma, vamos dizer, uma comunicação social do governo. Mas a gente sabe que existem, assim, a gente pode dizer que existem máfias e muita gente fala que crime organizado, né? Dessas lideranças hoje, por exemplo, a mais conhecida acho que no Rio de Janeiro foi o Comando Vermelho, que parece que pegou, enraizou lá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente tem aí o PCC, que é o primeiro comando da capital. E no Nordeste apareceu várias outras facções menores, né? E então até tem sido, vamos dizer, objeto de documentários, vamos dizer, especiais aí de rede nacional e tudo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que essas organizações elas se desenvolvem aqui, como é que ela está aqui em Presidente Prudente e a nível de Estado, a nível nacional, como é que anda esse crime organizado? Bom, é muito importante, né, a sua observação. A primeira posição que a gente tem que tomar é não negar os fatos, né? Então, a questão de segurança pública, Cheslak, e principalmente de combate a crime organizado, ela tem que ser, primeiro, uma política de Estado e não de governo, né? Isso eu já deixo bem pontuado, porque pouco importa quem seja o governador, né, ou quem seja o governante, mas é uma política que tem que ser perene. Essa organização, ela começou, no caso, com o PCC, em 1991, né? E de lá para cá, ela se tornou hoje a maior organização criminosa da América do Sul, né? Nós estamos aí, uma organização que está em estágio pré-mafioso, né, em vias de se tornar uma organização mafiosa e, portanto, aí entrarmos no radar das forças de segurança do mundo inteiro, né? Mas todo mundo já sabe, já foi divulgado, que essa organização ela tem tentáculos no país todo. Nós temos hoje mais de 30 mil integrantes batizados dentro do país e na América do Sul toda, e hoje já espalhados pela Europa, né? Porque o carro-chefe hoje do PCC é o tráfico internacional, né? Para a Europa, haja vista que um quilo de cocaína hoje em Londres custa em torno de 50 mil libras, né? Na Europa, em geral, em torno de 40 mil euros, né? É um mercado muito lucrativo e que o PCC já aprendeu, né? Já tem expertise em explorar esse mercado. Então, traz a droga dos países produtores, normalmente a cocaína vem do Peru, da Bolívia, da Colômbia, né? Que são os países andinos. Essa droga ela é beneficiada aqui no Brasil e exportada a maior parte via portos, né, para a Europa, como eu disse, aí, num comércio extremamente lucrativo. Então é preciso que a gente tenha em vista, né, que existe, que a organização é hoje uma das maiores da América, essa organização criminosa, e, portanto, precisa de um esforço, né, de vontades aí dos governos estaduais, federais, para que a gente possa combatê-la. E aqui na região também, na segunda parte da sua pergunta, nós procuramos, por incrível que pareça, nós temos hoje a região que tinha os bandidos mais perigosos do país, mas estavam presos, né? Principalmente na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau e aqui no CRP de Presidente Bernardes. Mas, por outro lado, nós temos também no estado de São Paulo uma das regiões mais seguras do estado para se viver. Então, nós contamos aí com o apoio das forças policiais, da Polícia Civil, Militar, também da Polícia Federal, para manter essa região aqui como realmente um bolsão de tranquilidade, né? Nós temos aqui pouquíssimos integrantes. Quando chegam integrantes do PCC, nós localizamos, identificamos e acabamos prendendo. Hoje, eles não conseguem se fortalecer aqui na nossa região, né? Isso para nós é um grande orgulho.
Com certeza. Queria também agradecer aqui, além dos nossos ouvintes de Prudente região, os nossos internautas, a esteticista Silvia Guzman, o Rodrigo Taises, o Everton Santos, a Mara Padete, o Lafayette, o PM, que fez tiro de guerra comigo, o Sidney Fabiano, a professora e diretora aqui do antigo Colégio Objetivo, Vera Moretti, Roberto Gomes, aqui da Record, o Milton Góes, a Mari Gomes, a doutora Elaine Klebs, o Mário Maxwell, o pessoal da Aviação Mota, a Sueli Cuba, que está nos assistindo, o Jefferson Peloso, o Osmar Gonçalo, o Márcio Pivaro, o Beto Médio, o vereador Adão Batista, que está conosco, o Edson Henrique dos Reis, o Felipe do Prudentão, temos aqui o José Zanuto aqui também com a gente, e o pessoal aqui tem o Divaldo Cerezini, a Maria Aparecida Aristides aqui, o ex-secretário de Planejamento José Roberto Vieira Lins, aí da gestão do Agripino, do Constantino, e o pessoal está aqui bem participativo, o pessoal está aqui na nossa live passando várias informações aqui com a gente, tudo, o Adriano Almeida, o Adolfo Padilha também está nos assistindo aqui. E uma coisa, o senhor falou das ramificações aí. Hoje o PCC ele está internacional, ele está indo aí para a Europa, como o senhor falou. Tem gente que fala que eles também estão aqui no Paraguai, que eles estão fortemente ali, inclusive nas fronteiras e tudo, né? E como o senhor disse, a nossa PM aqui de Presidente Prudente, junto com, seja a Polícia Civil, todos os tipos de polícia, só para vocês terem uma ideia, os nossos ouvintes, Prudente é uma das regiões mais seguras do estado, tem a melhor polícia do estado, devido ao baixo índice de criminalidade. Só para vocês terem uma ideia, Araçatuba, que é aqui do lado, uma região mais ou menos equivalente com a de Prudente, é o dobro de homicídios do que a nossa cidade, do que a nossa região. E, assim, a gente falou aqui de máfia, dessa organização que está se formando. E, por exemplo, a gente falou um pouquinho também sobre o GAECO. Mas, assim, o senhor, para fazer todas essas operações, o senhor está pagando aí um alto preço, porque o senhor acaba tendo o mínimo de liberdade, né? Porque, queira ou não, o senhor tem que ser escoltado, o senhor deve receber ameaças de morte, deve receber aí todo tipo de situações. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho desse lado aí do senhor, tanto o profissional quanto a família, né? Como é que o senhor consegue lidar com isso? Bom, Jaslac, foi importante eu ter feito, né, esses comentários iniciais, que eu acho que eu tentei deixar claro para você e para os ouvintes, que essa remoção deveria ter sido requerida pelo governo do Estado de São Paulo, né, pelo governador, pelos secretários do Estado de São Paulo. Nós tivemos, na época, o governador Márcio França, infelizmente, eu não sei se mal assessorado, ele disse que era contra a remoção, né, numa solenidade pública, numa inauguração na Academia do Barro Branco, ele disse que era contra a remoção, que, inclusive, o Estado poderia ser invadido, né, por forças guerrilheiros, estrangeiros, etc., aquilo que é um absurdo, porque a facção ela comemorou, né, o recuo do governador. E, por outro lado, eu fui obrigado a agir sozinho, a verdade é essa. A única assinatura que contém o pedido de 22 transferências inéditas, né, nunca havia sido feita na história do Estado de São Paulo, é a minha, né, que, representando o Ministério Público, eu pedi a remoção. Como eu disse, foi um longo caminho até que essa remoção se efetivasse, porque ela, por incrível que pareça, ela não depende, né, do governo federal, embora nós tivemos todo o apoio do ministro Moro, que à época ainda estava na transição, né, porque, como eu disse, o pedido foi feito em novembro, no final de novembro de 2018, tivemos apoio também do governador Dória, mas que também muito pouco podia fazer, que ainda não havia assumido, né, e aqueles a quem de direito que deveriam fazer essa remoção, né, para que não ficasse o ônus da remoção recaísse sobre uma pessoa só, como ocorreu no meu caso, deveria ser os secretários de Estado, né, que tinham essa função, mas que se omitiram, a verdade foi essa.
Então eu tive que agir, eu fui obrigado a agir, e isso me causou aí e tem me causado um ônus profissional e pessoal muito grave, porque a partir do dia 8 de dezembro, a primeira carta foi apreendida na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, dizendo que já sabiam que eu havia feito pedido, porque os advogados acabam tendo acesso, né? Que eu deveria ser morto por ter sido responsável, tão logo a remoção ocorresse. A remoção ocorreu, já tem um ano. Depois disso, nós aprendemos outras cartas na penitenciária de Junquerópolis, né? Também colocando preso pela minha cabeça, dizendo que eu andava com carro blindado, com escolta do choque, né? Mas que já tinham visto toda a minha, como é que se diz, rotina, que haviam cruzado comigo no trânsito. Na verdade, eles haviam cruzado com a minha esposa, que havia pego o meu carro para ir à padaria comprar lanche justamente para os policiais, que no início não era o BAEP, né? Eram policiais do Batalhão de Choque de São Paulo que faziam a minha escolta, hoje é o BAEP, aqui de Presidente Prudente. Depois nós tivemos apreensão, agora, inclusive esse ano, né? De cartas aqui no presídio Presidente Bernardes, falando sobre sobrevoo de drone com explosivos, que eu deveria morrer junto com toda a escolta, etc. Então, isso é muito comum, né? Eu tive aqui no condomínio que eu moro, embora eu tenha escolta 24 horas por dia, inclusive durante o período de descanso, né? Que algumas pessoas compreendem, mas por incrível que pareça, uma parte da população acaba achando que isso causa um transtorno para a vida delas, porque por vezes eu tenho que avançar alguns sinais e já né, que a escolta avança o sinal vermelho justamente para poupar aqueles usuários, né, aqueles motoristas que estão parados no trânsito, porque ali eu posso sofrer um atentado. Né? Então, quando a gente avança o sinal vermelho, não é nenhum tipo de privilégio, pelo contrário, né, num pedágio ou no sinal, para ter o menor tempo de parada possível. Né? Então, eu tive sobrevoo de drones aí quase que diariamente na minha residência, aqui no Ministério Público. Então, a gente está muito atento, né? O serviço de inteligência tem funcionado, eu tenho todo o apoio do comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo e aqui do BAEP, né? Que os policiais aí têm me acompanhado, como eu disse, 24 horas por dia, não só a mim, como eu tenho 2 filhos, né, em idade escolar, 2 adolescentes, tenho minha esposa, e a vida nossa realmente sofreu, Sheslak, uma restrição muito grande. Então, os locais públicos que eu frequentava, como restaurantes, por exemplo, bares, barzinhos, final de semana, eu não tenho feito mais. Às vezes, para não causar um risco, uma exposição de risco às próprias pessoas que estão lá, e às vezes até por comentários que a gente escuta, infelizmente, né, de pessoas que ficam incomodadas com a minha presença e com a presença dos policiais. Então, já houve casos da esposa levantar de restaurante e pedir para ir embora, né, porque as pessoas, no primeiro momento, elas aplaudem a atitude, e num segundo momento, elas querem te ver bem longe, né, porque não querem correr nenhum risco. Já ouvi falar, inclusive, na escola dos meus filhos, em grupo de WhatsApp de pais, que chegou até mim, né, por que os filhos dessas pessoas deveriam correr risco se fui eu que fiz a remoção e não eles. Que se fosse morrer, que morressem meus filhos e não os filhos deles. Então é uma coisa assim que a gente fica muito chateado, mas eu acho que faz parte. Eu não recuaria nem 1 milímetro, já me perguntaram isso, se tivesse que fazer novamente, eu acho que eu cumpri o meu dever de promotor, meu dever de cidadão, meu dever de pai. Né? Eu acho que esse país tem que mudar, e eu acredito piamente nisso. Acho que está mudando. Eu queria agradecer aqui a Priscila Anne, o Dr. José Vilmar Ferreira Lima. E é o seguinte, a gente está falando aqui, eu tenho o Jurazek Antônio aqui também nos assistindo. E é o seguinte, a gente está falando aqui, mas há pouco tempo, não é muito tempo não. Eu acho que todo mundo se lembra quando mataram o juiz Machadinho aqui em Presidente Prudente. Quer dizer, então é assim, o crime organizado, ele, de fato, ele manda executar, ele manda fazer mortes, ele ameaça pessoas dentro de presídios, isso é notório. Eu queria que o senhor, porque assim, eu trabalhei na assessoria de imprensa aí
no sindicato do Sindasp, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, e também do AEVP, que é o guarda de muralha, que eles tanto falam, né? E eram duas instituições a nível nacional que tinha essas duas organizações. E é o seguinte, a gente via o sofrimento deles, porque, queira ou não, a pessoa passava na cela, aí o cara falava o nome dos filhos, da esposa, eles sabiam tudo lá de fora, como é que era, sabia até o endereço da pessoa, ameaçava, fazia um monte de coisa nesse sentido. Então é assim, a gente fica feliz aí pela atitude que o senhor teve, o comprometimento. A gente sabe que o senhor está pagando aí um preço alto, por isso que não é fácil, porque tira toda uma liberdade, tira aí, como o senhor falou, são aí situações que as pessoas às vezes não pensam muito para falar, né? Às vezes fala pelos cotovelos, mas acaba falando e acaba até às vezes magoando aí uma família, uma coisa assim. Eu queria saber, assim, sobre casos do crime organizado, como é que eles têm matado pessoas, eles têm ampliado, eles têm ficado sofisticados, como é que eles estão? Porque eles têm se adaptado também à nova realidade, aos novos tempos, né? Então, eu queria saber, assim, como é que hoje o GAECO está conseguindo ações de combate a esse crime organizado? Olha, realmente está cada dia mais difícil trabalhar, viu, Cheslac? E eu aproveito, né, para agradecer e para mandar, né, meus parabéns a esses valorosos agentes de segurança penitenciária, aos AEVPs. Esses são heróis, né, porque eles trabalham num ambiente de total periculosidade, insalubridade, eles ingressam no interior dos presídios, nos raios habitacionais, sem armas, né? Eles ganham um salário que às vezes não é um salário condizente com a periculosidade da função deles, né? Você já trabalhou no sindicato, deve ter tido acesso a isso, e recebem ameaças todo dia, né? É muito comum. Eu, quando comecei a trabalhar no Ministério Público, em 1991, já estão se passando 29 anos de carreira. Naquela época, o preso, ele abaixava a cabeça e cruzava os braços para trás quando ele passava pelo guarda penitenciário, ou pelo promotor, ou por um juiz. Né? Hoje, e infelizmente, a gente vê alguns casos de que o preso, ele encara o guarda penitenciário, o agente penitenciário, e o agente penitenciário é que tem que abaixar a cabeça, porque tem a família lá fora, está desprotegido. Eles têm cometido uma série de crimes covardes. 2006 não vai se repetir mais, porque eles perderam a guerra lá. Se vocês verificarem, historicamente morreu mais criminosos do que policiais ou cidadãos de bem, né? E eles perceberam isso, e eles partiram para o quê, Cheslac? Para ataques de natureza terrorista. Eles identificam um alvo, aqui mesmo na nossa região, nós tivemos a morte do Machado Dias em 2003, que foi exatamente dessa maneira, né, com campana feita, com meses de antecedência, testaram até o sistema de segurança da casa dele, aguardaram o juiz Machado Dias, o Machadinho, que era nosso amigo pessoal, inclusive, ter dispensado a escolta numa sexta-feira, no dia que, infelizmente, ele foi assassinado, porque ele costumava sair para fazer um happy hour com os amigos, né? E confiou em que nada iria ocorrer com ele. Então, eles têm agido dessa maneira. Policial da rota, um cabo da rota condecorado, foi morto covardemente no ano passado, executado na porta de casa, e tantos outros casos de agentes penitenciários, né, de policiais militares, federais. Vejam os agentes penitenciários federais, foram 4 assassinados nos últimos 3 anos. A moça que foi morta em Cascavel, uma criança de 2 meses, o filho, ela era psicóloga do presídio, nem agente penitenciária era, e foi morta a mando do crime organizado, a mando do PCC. Então, é esse tipo de crime covarde que esse pessoal tem praticado, e a gente confia no nosso sistema de inteligência, na nossa polícia,
na inteligência da administração penitenciária. Isso tem dado certo e a gente vai continuar trabalhando dessa maneira. Com certeza. Queria agradecer aqui a nossa audiência, o Renato Martins Delfim, a Paula Cortez, a Rosa Maciel, o Elton de Souza, a Lauriana Pereira, Alex Marcelo Meix aqui, que inclusive está agradecendo pela incansável luta contra o crime organizado aqui do doutor. A Elisângela Santos aqui com a gente também. E é o seguinte, a gente está falando aqui, o Marcola, que é o líder de facção aí do PCC, o Marcos Camacho, né, o tal do Marcola, ele está encarcerado hoje no Presídio Federal de Brasília, inclusive a segurança lá foi reforçada, né? Então, eu pergunto assim para o senhor, no fritar dos ovos, qual foi a importância de ter conseguido remover de uma região como a nossa aqui, a gente pode, por mais protegida que seja, a nossa, vamos dizer, ela não era frágil, vamos dizer, o sistema aqui de defesa contra o crime organizado. Lá em Brasília, já tem bloqueador de celular, tem um monte de coisa, quer dizer, é bem mais reforçado, mesmo assim não tira agora a tranquilidade do pessoal, mas assim, qual foi a grande importância de conseguir remover essas pessoas? Porque é um fato histórico, e eu vou ser sincero, eu não sei se no futuro como é que vai ser, mas se a gente vai conseguir fazer isso futuramente novamente, porque realmente as pessoas não estão entendendo, mas foi de suma importância ter conseguido tirar esses líderes de facção aqui da nossa região para um lugar muito mais protegido, né? Então eu queria que o senhor comentasse essa relação. Não, sem sombra de dúvidas. Eu só queria fazer uma seguinte observação. O Marcola tem hoje 332 anos de pena para cumprir, das quais os últimos 30 fui eu que impus, né? Foi aqui, ele foi condenado na Operação Ethos, que eu coordenei, junto com ele e mais 14 presos de liderança. Foram condenados 39 advogados também, que infelizmente serviam de pombos correios para o crime organizado, né? Vai trazer ordens para o interior dos presídios, que aqui já dispunha de bloqueador de celular, mas infelizmente estavam utilizando advogados e estavam utilizando familiares para fazer esse papel. Pois bem, não só o Marcola foi removido, Cheslak, mas foram removidos 22 líderes do PCC. Então a gente conseguiu, com essa operação, nós conseguimos mandar o primeiro, o segundo e o terceiro escalão da facção num dia só embora para o sistema penitenciário federal. Uma parte deles foi para Brasília, outra está em Porto Velho e outra está em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O que eu pontuaria e eu defendia na época, inclusive contra o governador, né, eu já havia dito isso para ele, que ele dizia, nós não precisamos remover esses presos, porque nós temos o melhor presídio do Brasil, que é o CRP de Presidente Bernardes. Eu concordo, né, nós não temos fuga, não tem celular, um preso por cela, mas só o Marcola eu mandei 4 vezes para o RDD. O Marcola já só por imposição minha, ele já foi 4 vezes para o RDD e ele não deixou de comandar o crime em nenhum momento sequer. Por quê? Porque não havia um isolamento territorial. Bernardes é muito próximo de Presidente Venceslau, então no mesmo ônibus que trazia os familiares para Venceslau, trazia outros para Bernardes. Ele, embora não tenha visita íntima da esposa, mas ele tinha uma visita semanal dos familiares, que ele podia passar e receber ordens e recados da rua, e ele tinha o contato com os advogados também. Então, por isso que era importante a gente isolar territorialmente esses líderes. Lembrando que todos esses 22, Cheslak, eles conviviam juntos na mesma penitenciária desde 2006. É a mesma coisa que você pegar a diretoria de uma grande empresa multinacional que fatura em torno de 600 milhões de reais por ano e manter toda essa diretoria junta. Então, se o diretor-presidente ele teve um problema de saúde e fica um ano fora, a empresa não para em nenhum momento. Foi o que ocorreu com o PCC com as saídas do Marcola e outros, para o RDD aqui. Então, outra oportunidade nós realmente não teríamos. Então, o plano de fuga, ele impulsionou o pedido de remoção. Como eu disse, houve muita resistência política para que esse pedido fosse
aceito, inclusive pelo judiciário. Havia um receio muito grande que nós teríamos outro 2006, e muita gente me falou, você é maluco, né? Você vai fazer um pedido desse aí, eles vão destruir o Estado. E não tacaram uma pedra numa viatura. E não foi sorte, né? O nosso serviço de inteligência já havia mapeado 2 meses antes e preparado, né, planejado essa operação. E um detalhe que pouca gente sabe, eu mesmo não disse em nenhum canal ainda de imprensa, junto com os 22 que foram removidos, nós removemos mais 120 presos aqui para P1 de Presidente Bernardes, de Presidente Venceslau. Por quê? Todos os presos do Estado de altíssima periculosidade, que estavam espalhados em presídios do Estado todo, com capacidade de dar ordens, né? Por exemplo, de rebelião em massa, de ataques, etc., eles foram identificados e no mesmo dia da remoção da liderança para a federal, eles foram isolados na penitenciária 1 de Presidente Venceslau. Paralelo a isso, nunca houve uma operação policial tão grande como feita no estado de São Paulo. Quer dizer, os policiais estavam de folga, foram para as ruas, aqueles em serviço administrativo também. Então, houve uma saturação de força policial do estado todo, e a operação não poderia ser de outra maneira, foi exitosa por esse motivo, não foi um golpe de sorte. E para finalizar a sua pergunta, Geslar, a remoção, eu não tenho dúvidas de dizer que ela colaborou para a redução do número de homicídios no país no ano passado. E vou te explicar por quê. Porque tão logo essa liderança chegou no sistema penitenciário federal, houve um acordo de facções do Comando Vermelho com o PCC para que eles cessassem a guerra, porque eles estavam impactando o número de homicídios no país, era uma guerra do Comando Vermelho com o PCC e com a família do Norte, sobretudo nos estados do Norte e Nordeste. Pode ver que vocês não noticiam mais essas mortes. Por quê? Chegando lá, eles fizeram um acordo e declararam que o inimigo deles é o Estado e que eles deveriam se fortalecer e se unir, né? E então a redução, a remoção, ela foi responsável, sem sombra de dúvidas, pela redução do número de homicídios no país no ano passado para cá. Correto. Outra coisa que a gente fica assim perguntando, que inclusive tem um companheiro nosso aqui de rádio, Miguel Francisco, que também trabalha aqui na prefeitura, ele foi ameaçado pelo PCC, que ele começou a falar muito de PCC, não sei o quê, ele trabalhava na rádio, uma outra rádio, que ele foi ameaçado, teve até que um período ter que ser escoltado, teve toda uma problemática. Queria agradecer a Priscila Custódio Silva, Donizete Rangel, o Marcos Lucas da UEPP, o Rafinha Melchior, Valdemir Alves, Antônio Carvalho aqui, o Renato Matias Delfim, a Mari Gomes, e tem aqui o Rafinha Melchior. Em qualquer lugar do mundo, o promotor Gaquia seria tratado como herói, mas no Brasil, parabéns ao promotor pela sua coragem aqui. O pessoal está elogiando. O Sérgio Roberto Cesar, doutor Gaquia, para quem eu tiro o chapéu, o doutor Gaquia, evidentemente. Então, eu teria que estar falando aqui o Divaldo Serenini, parabéns ao doutor Gaquia pelo belíssimo trabalho que tem feito aí. Então, o pessoal aqui reconhece aqui o trabalho que o senhor fez, o pessoal aqui, está tudo aqui na nossa live, também aqui pelas ondas da Rádio Prudente AM aqui, o pessoal está todo mundo ouvindo o que está acontecendo. Mas eu queria fazer umas perguntas pontuais, porque assim, existe um plano de resgate, né? Porque esses líderes, eles representam muita coisa, né? Então, eu queria saber do senhor, vira e mexe, esse pessoal deve ter algum plano para resgatar essas lideranças deles, né? Porque é aquela história, se fazem também novos líderes, e tem aquela história assim, que eles querem recuperar essa pessoa, porque a pessoa sabe onde foi enterrado o dinheiro, onde foi enterrado droga, onde é que... bem, eles têm informações que só eles sabem, né? Então eu queria que o senhor comentasse como é que é, porque esse pessoal do crime organizado, eles devem ter aí planos, devem ameaçar, deve ter toda hora aí alguma, vamos dizer, evidência de que eles estão se organizando para contra-atacar, né? Olha, isso realmente também é uma questão muito, muito importante. Para ter uma ideia, eu acho que vocês acompanharam aí, Brasília não quer o Marcola mais lá e não quer a liderança do PCC mais lá. O governador, inclusive, entrou com um pedido
junto ao Supremo Tribunal Federal para remover o Marcola de Brasília, porque estava com receio, né, da presença do Marcola lá e que isso poderia implicar, até porque o plano de fuga que estava planejado aqui para o presidente Venceslau, obviamente ele mudou-se junto com o Marcola para Brasília. Então, o Marcola foi levado esses dias para fazer um exame médico no hospital, acho que colonoscopia, se eu não me engano, e ele foi levado de helicóptero numa operação de guerra, né? Fecharam as maiores avenidas de Brasília, a cidade praticamente parou com a remoção do Marcola. Mas o ministro Moro, inclusive, nos ouviu a esse respeito, né? Ele sugeriu ao presidente a decretação da GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, né? Portanto, hoje o presídio lá ele está cercado de forças armadas, né? O Exército está lá, com carros blindados, com artilharia pesada, para evitar qualquer plano de resgate. Agora, o importante é que as ações, elas não param apenas na remoção, né? Nós temos uma segunda fase das operações, que eu antecipo que estão em andamento, de investigações, no sentido de identificar quem são os líderes que estão em liberdade, né? E tem vários, inclusive no estado de São Paulo, alguns foragidos entre Paraguai e Bolívia, mas esses líderes estão sendo identificados, serão alcançados, serão presos e isolados também no sistema penitenciário federal. E também vamos atrás do dinheiro, né? Que sempre há uma pergunta que não quer calar, e o dinheiro do crime organizado? Pois bem, esse dinheiro não está no Brasil hoje. Tá? Eu antecipo para vocês que o crime organizado tem mandado esse dinheiro para fora do país por via doleiros, no mesmo esquema da Lava Jato, né, de dólar a cabo. Nós identificamos essa situação, estamos trabalhando nisso e em breve vocês terão conhecimento dos resultados dessas investigações. Correto. Então, a gente está vendo aí que o Dr. Lincoln tem trabalhado aí com toda a Polícia Militar, a Polícia Civil, toda o GAECO, com toda essa, vamos dizer, todas as Forças Armadas aí, por assim dizer, até com o Ministério aí, como o ministro Moro e tudo, para evitar futuros ataques, para evitar o que aconteceu em maio de 2006, né? E realmente muitas pessoas, até mesmo os governantes, aí, os políticos, têm muito medo de ter uma guerra civil, de ter retaliação desse pessoal ir para a rua, vamos dizer, começar a fazer tudo aí uma baderna aí para conseguir resgatar aí os seus líderes, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, por exemplo, essa questão da saidinha, como é que o senhor vê essa saidinha dos presídios? Olha, essa é uma questão extremamente delicada, né? Eu, inclusive, além de promotor do GAECO, eu sou promotor de execuções criminais, eu sou corregedor aqui de 22 unidades prisionais da região. E tenho que, infelizmente, falar, né? Teremos na Páscoa já, saidinha de mais de 20 mil presos do estado aqui, só no estado de São Paulo, né? Infelizmente, é uma benesse legal, né? Está previsto na lei de execução criminal, eu particularmente sou contra. Eu acho que essa saidinha, ela não representa nenhum ganho em termos de ressocialização do preso. Pelo contrário, faz com que aquele preso que vai ganhar essa saidinha, ele às vezes está endividado no sistema prisional e ele saia com alguma missão, né? Ele tem que matar alguém, por exemplo, ele tem que passar informações sobre a vida de alguém, ou mesmo ele vai roubar para poder pagar a sua dívida, né? Então, eu particularmente sou contra, mas nós precisamos aí de alteração, né, na legislação de execução criminal para poder acabar com a tal da saidinha. Saidinha, hoje, como eu disse, são pelo menos 20 mil presos que sairão agora na Páscoa, né, para poder visitar seus familiares, e alguns deles, cerca de pelo menos 10%, não retornarão e certamente praticarão novos crimes. Correto. Outra coisa, essa questão do advogado, como o senhor mesmo disse, o Marcola aí teve 300 e poucos anos. Resumindo, vai morrer na cadeia, né? Para que precisa ter tanto advogado conversando com uma pessoa dessa? Basicamente a pessoa não vai sair mais de lá, né? Então, o que poderia fazer? Por exemplo, eu lembro quando eu participava aí da associação aí dos agentes penitenciários, de se colocar
vamos falar, aquelas câmeras de aeroporto que a pessoa passa, você consegue filmar tudo, a pessoa, só que aí tem o pessoal que fala dos direitos humanos, aí vem aquele pessoal que fala, direitos para humanos, para pessoas que realmente merecem, né? Mas, realmente, o advogado ele não acaba, vamos dizer assim, sendo um mensageiro, um pombo-correio, acaba levando droga, acaba, vamos dizer, sendo um elo, vamos dizer, entre o crime organizado e vamos dizer, dentro do presídio? Bom, vamos lá. É uma questão extremamente delicada, né? Para eu tratar, eu, de antemão, né, digo que nós precisamos separar o joio do trigo, né? Assim como temos maus advogados, temos maus promotores, temos maus juízes, alguns já foram processados, estão presos, tem desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que já foi afastado por suspeita de envolvimento, né, de venda de liminar organizado. Enfim, nós tivemos aí ele procura aqui oportunidade de negócio, né? Então, às vezes, pega jovens recém-formados, eu tenho procurado, às vezes, fazer palestras em universidades de direito, principalmente para orientar os jovens, né? Não aceitarem qualquer tipo de oferta de emprego. Às vezes, você recém-saído de uma faculdade de direito, acabou de receber a carteirinha da ordem, uma proposta de receber R$ 10.000 por mês, apenas para visitar algum presídio. Inicialmente, eles começam realmente dando algum trabalho jurídico para essa pessoa fazer, normalmente são jovens, tá? E depois essas pessoas acabam cooptadas e obrigadas até com alguns casos, ameaças, né, a eles ou a familiares, a levar e trazer recados, que é o que a gente tem visto por aí. Então, o que precisa, como eu disse, é separar o joio do trigo. Qual a oportunidade que eles tinham para poder transmitir essas ordens, né? Através dos seus familiares e através de quem tem contato com eles, que são os advogados. Porque nessas unidades aí em que esses advogados foram presos, estou dizendo a Operação Etos, principalmente na Penitenciária 2 de Venceslau, desde 2012 nós não temos presença de celular lá dentro, que o bloqueador funciona. Aqui no RDD, no CRP de Bernardes também. Então, o único meio seria ou o Marcola e outros líderes utilizarem os seus familiares, que às vezes eles não querem fazê-lo, ou então cooptarem, né, maus profissionais, que foi o que eles fizeram, para levar e trazer esses recados. E alguns recados, inclusive, para derrubar presídio, né, para rebeliões, alguns recados para matar agentes públicos. Então, é lamentável que isso ocorresse. Agora, o mais lamentável também é que, às vezes, nós não vemos, né, por parte da entidade de classe, eu estou dizendo OAB, uma resposta mais efetiva, né? Nós tivemos aí, na maioria desses casos, dos advogados presos, eles foram suspensos no tempo que estavam cumprindo pena. Quer dizer, eles não podiam advogar, obviamente que estavam presos, mas a suspensão, pelo menos na notícia que eu tenho, né, a suspensão profissional acabou sendo no período que eles estavam presos. Alguns já cumpriram pena, a maioria saiu de benefício também, assim como os réus. Algumas mulheres engravidaram, algumas advogadas engravidaram dentro do presídio, porque por uma infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal, né, uma mulher grávida, gestante, né, ela podia ter direito à prisão domiciliar. Então, nós tivemos casos de advogado de mais de 40 anos de idade, sem nenhuma questão aí contra, né, a advogada, mas a gente percebe que às vezes é uma manobra da defesa para poder sair do presídio. Então, ganhou, né, de presente uma prisão domiciliar, pelo simples fato de estar grávida, inclusive ter engravidado no interior do presídio, né, durante visita íntima do seu companheiro. Mas essa é a regra do jogo, né? A gente tem que jogar de acordo com a regra do jogo. Eu espero que o país, né, com essas mudanças que nós estamos tendo em todos os níveis, que o país melhore também, né? Que os profissionais sejam mais depurados, começando da minha classe, do Ministério Público. Aqueles que devem têm que pagar, têm que ser expulsos, não aposentados, né, e alguns presos. E a magistratura e a OAB não pode ser diferente. Eu também concordo com o senhor. E outra coisa, a gente está falando aqui, quando eu estava lá com o pessoal dos AEVPs, dos agentes penitenciários, tinha um estudo que se fazem mais ou menos o equivalente, se constrói em São Paulo, o equivalente a uma prisão e meia por mês. Então, a cada
mais ou menos um mês e meio, a gente tem um novo presídio sendo feito, né? É mais ou menos uma conta grosso modo, assim, só para ilustrar. Resumo, está ficando inviável construir tanto presídio para sustentar tanto pessoal. E tanto que até existem aí, o próprio ministro Moro, ele é a favor que o preso trabalhe para se manter lá, que a família ajude a pagar custos, né, do preso. Por exemplo, o colchão, a família tem que dar, a pessoa lá tem algum tipo de trabalho, para ou eles produzirem o próprio alimento, ou eles fazerem algum tipo de trabalho que diminua lá a pena deles lá, né? E até algumas observações de alguns juristas falam assim, não só jurista, mas assim, pessoas que entendem de mercado, elas falam que vai se tornar inviável daqui a pouco construir tantos presídios, porque, tipo assim, não vai ter tantas celas para acomodar tanta gente, né? A pena de morte, não que eu defenda, mas ela acaba se tornando inevitável ou o pessoal vai continuar construindo presídio? Como é que vai ficar essa questão no futuro? Olha, essa é uma questão muito delicada, né? Por mais que se construam talvez uma unidade prisional por mês, nós não atingimos o déficit. O Estado de São Paulo tem mais de 240 mil presos e a gente tem um déficit de mais de 100 mil vagas. Quer dizer, nós vamos construir pelo menos 100 presídios. Então, levaríamos 10 anos para construir e as vagas estão aumentando, né? O déficit está aumentando. Então, precisa ter uma equalização a respeito disso aí. Eu acho que, e já está sendo feito isso, né? As infrações de menor potencial ofensivo, o preso que não oferece periculosidade, vai cumprir a sua pena de maneira não restritiva da liberdade, não é? Mas nós temos um problema para enfrentar aí. Nós temos os presos que já estão encarcerados, a maioria deles, Cheslak, é multireincidente. Então, não é que o juiz não quis aplicar a eles uma medida de caráter, né, despenalizador, é que eles não têm direito mesmo. Então, o que houve foram anos e mais anos, né, de deixar esse problema, né, de um governo jogar esse problema para o outro. Eu costumo dizer que é a mesma coisa do prefeito querer investir, ou governador, né, no saneamento. Eu já ouvi falar, mas ninguém vai ver o que está por baixo da terra. E o preso não vota, né, a princípio, né, pelo menos. Então, é mais conveniente, às vezes, falar, vamos construir escolas do que construir presídios. Mas esse déficit precisa ser enfrentado. Essa é uma realidade. Não podemos simplesmente abrir a porta dos presídios, né, porque eu estou falando, na verdade, do Estado de São Paulo, que tem a melhor situação carcerária do país. Nós temos um país hoje com mais de 740 mil presos e com déficit de 300 mil vagas. Imagine isso no Nordeste, no Norte do país, é um problema para ser enfrentado, né? E a gente, como eu disse, não pode simplesmente abrir os portões e liberar, né, esses presos, porque nós não temos como fazê-los cumprir. Agora, a questão do trabalho precisa avançar. Precisa avançar, é preciso que esse país entenda, né, que os direitos e os deveres, eles precisam também ser correlacionados, não só os direitos. Pra você ter uma ideia, hoje, se for levar ao pé da letra, no trabalho do preso, você tem que pagar a ele todos os direitos trabalhistas, praticamente um salário mínimo, né? E eu tenho conversado, inclusive, com a administração penitenciária a esse respeito, e eu acho que vocês deveriam verificar, a maioria das unidades prisionais na nossa região estão perdendo postos de trabalho, porque com a imposição agora da nova lei, em que você tem que pagar em torno de R$ 1.200 para cada preso, fica inviável para o empresário colocar o seu posto de trabalho dentro da unidade prisional. Então, como eu disse, aqui nós não temos trabalho nem para a população que está em liberdade. E realmente as empresas que estavam lá, costura de bola, enrolar cigarro de palha, fazer sacolinhas, etc. Mas é um trabalho que rendia para o preso. Né? Primeiro que ocupava o tempo do preso, a cada 3 dias de trabalho ele desconta um dia de pena, o que é importantíssimo. Ele tem direito à remissão. Né? E ele também tinha um dinheirinho no final do mês para poder comprar alguma coisa que ele quisesse, até dar para o seu familiar. Agora, na atual conjuntura e na nossa região, exigir que se pague R$ 1.200 por preso vai dificultar, e nós temos aí praticamente todas as empresas
que estão dentro de unidade prisional estão saindo, né? Estão saindo do estado de São Paulo e estão indo aqui para o Mato Grosso, enfim. E a gente vai ter um problema muito sério com relação a isso. Eu não sei, eu penso assim, tem que realmente reavaliar, porque assim, tem que se tornar de um jeito que ser preso é ruim, que ele sinta que é ruim para ele, não. Agora, o que acontece é que muito preso, ele acaba saindo, ele acaba voltando, né? Então isso é ruim para a sociedade também. É claro, como o senhor falou, não é o senhor que fez as regras do jogo, tem que operar e trabalhar dentro da Constituição, do jeito que foi feito, né? E é assim que funciona, é assim que a carruagem aí, que o mundo funciona. Mas é assim, eu queria agradecer aqui imensamente aqui a oportunidade de ter entrevistado o senhor ter passado essas informações para a nossa comunidade, para a nossa região, e o pessoal também ficar ciente de que realmente é um problema muito sério que acontece, realmente tem perdas e danos em tudo isso daí, as pessoas precisam entender e valorizar o quanto que é difícil lutar contra o crime aqui no nosso país, né? E graças a Deus a gente está avançando em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, e assim. E eu queria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais, que já está no adiantar aqui do horário, e vamos convidá-lo futuramente em outras oportunidades que o senhor puder também, é claro. E frisando, a gente já está ensaiando aqui, já faz mais ou menos, acho que quase 2 meses aqui para o senhor conseguir fazer essa entrevista com ele. A gente fica muito contente e agradecido aí pela oportunidade. Bom, eu, na verdade, só queria agradecer, né, a você, Cheslar, parabenizar pelo seu programa, pela seriedade do programa, não é? E por ter me dado a oportunidade de trazer um pouco, né, para os seus ouvintes aqui de Prudente da região, um pouco que é feito, né, pelo GAECO, feito por minha coordenação aqui, pelos policiais militares, os policiais civis da região, os agentes de segurança penitenciária, enfim, existe toda uma gama de profissionais trabalhando para que essa população hoje possa desfrutar aí da melhor região em termos de segurança do Estado, tá? Então eu queria apenas agradecer a você e teus ouvintes e dizer que eu estou à disposição de vocês futuramente da gente poder voltar a bater um papo. Muito obrigado. Então tá, Jóia. Esse foi o nosso programa Sentido Horário dessa segunda-feira. Amanhã temos entrevista aqui com o secretário de Cultura, o Paulo Sanches, e quero agradecer a todos os nossos ouvintes e internautas aqui da região. Muito obrigado, até amanhã e fiquem com Deus. A sua revista eletrônica. Encerrou, Celular? Você continuar falando, vamos falar até amanhã. Tirar a foto aqui com o senhor. Estaremos de volta amanhã, a partir das 16 horas. Vou pegar a logomarca aqui. Esse aqui é do senhor. Esse é meu, posso levar? Aqui você fica sabendo de tudo. Prudente AM. Isso aí, vamos lá. Beleza? Muito obrigado. A gente vai depois estar fazendo um programa de TV. Aí depois eu vou Não. Para participar lá com a gente. Viu? Eu só peço desculpa às vezes do... Imagina. Eu que agradeço. Não sou eu que faço aqui. Não faço aqui. Eu agradeço. Um abraço, de volta. Tchau. Sem mais nem porquê, vamos seguir nossas pistas, com toda certeza, pra continuar felizes à mesa. Eu dou um valor absurdo na vida. Ela me traz bem mais que alegria. Traz alguém como eu sozinho, você aceita e encantar.
você às 6h30.